Fabrício Lopes, Morro do Pacheco, 2004. Um artista de 1977. Imagine, gente, essa xilogravura, é uma xilogravura, né? A xilogravura ela está aqui desde 2004. Estamos agora em 2023. Praticamente 20 anos. Quase do jeito que o artista deixou. Agora imagine, se a arte é a intenção, a ideia é capaz de sobreviver, por que não querer? Por que não a busca? Olhem novamente os ângulos. Observe entre uma arte e outra. Entre uma arte e outra, nós temos características completamente diferentes. Aqui já é uma tinta natural, acrílica, sobre uma lona de algodão. Lá nós estávamos com uma pintura sobre uma lona de madeira. Mas a intenção, a força que o artista empreende sobre a peça onde a tinta vai se harmonizar com a tela, seja ela qual for, ela ganha uma liberdade, porque por mais que o artista ele tenha a intenção de fazer exatamente algo desta proporção, na medida em que ele joga essa arte na tela, ele perde o direito de decidir o que você vai pensar sobre aquela arte. A partir do momento que alguém joga uma tinta com uma intenção sobre uma tela, ele dá o direito, ainda que ele não dê, o leitor, o espectador vai detectar e vai entender e interpretar do jeito que ele bem quiser. Então o lado bonito da arte, em partes, é isso. Observe aqui, ó. Lei da Catunda. Katrina 2009. Aqui uma representação sobre um furacão que atingiu o litoral sul do Brasil. Muito interessante, né? Porque mostra os fragmentos. Cada um encara uma tragédia de uma maneira, né? São muitos olhares, são muitos pontos de vista e são muitas particularidades atingidas que não tem como você medir a proporção de um estrago climático como um furacão passando no lugar. Pode ser que tem gente que tenha perdas materiais, outros têm perdas emocionais, outros têm perdas físicas. E aí? Como você vai medir? Como você vai dimensionar? E o artista consegue passar isso com a simplicidade, né? De pedaços aparentemente aleatórios, quando na verdade a aleatoriedade da arte muitas vezes traz muito da completude. Isso aqui parece um monte de raiz de bardana, né? Olhando assim. Norberto Nicola, Metamorfose. Muito interessante. Porque ao mesmo tempo que representa raiz, parecem cipós também, né? Cabelos. Alguns podem chegar de cara, achar que é um carpete, achar que é um tapete. E de toda essa
cabeleira, digamos assim, esses fios, muita coisa pode ser recriada a partir disso aqui. Inclusive tranças como essas, ou raízes, ou galhos, ou o que quer que se interprete disso, cipós. Outro aspecto metamorfótico aqui também. Aqui tem até um toque e sinta a variedade de materiais utilizados em algumas das obras dessa sala. Qual a origem desses elementos? Que diferentes sensações cada um deles nos causa? Vamos tocar, por que não? Madeira causa uma certa segurança, né? A pedra, força. A cerâmica, a sensação de labor. E o alumínio, né? Ao mesmo tempo traz uma segurança. O alumínio ele dá também a ideia de uma fragilidade, né? Que é o que você pode esperar, por exemplo, de uma estrutura de alumínio, a não ser fragilidade. E voltamos para cá de novo. Com aquilo que eu falei, o artista, na medida que ele joga a arte dele sobre uma tela, ele meio que perde o direito do que vão fazer com a arte dele em nível psicológico, ideológico, filosófico em si, porque você pode interpretar o que você quiser a partir de uma arte dessa. Aí muita gente pode dizer, mas com um texto escrito é a mesma coisa. Também. Só que o texto escrito tem as palavras para você confrontar com o significado dela. É isso que você vai confrontar com o quê? Vai pegar um dicionário e vai dizer, cortar significa, mas tem um dicionário de manual de cromoterapia, tudo bem. Mas ainda assim, com aquelas cores, com aqueles desenhos, com aqueles traços, com aquele contexto, você pode definir, redefinir, para você bem entender. Olha aqui. Como dizia Oswaldo Montenegro, que a arte nos aponte uma resposta, ainda que ela não saiba, e uma direção também. Tarsila do Amaral, a distância. Tarsila do Amaral, ela desafia, né, a gente com traços extremamente simples e toscos. Muitas vezes são desenhos que dão a entender que foram feitos por um principiante infantil. Mas isso, na verdade, ela era um artista de grande quilate, e vem representar que quando o artista está pintando, a força da arte dele vai alcançar qualquer público se ele pintar com a sua verdade interior. E a sua verdade interior é o coração da sua criança interior. Ela pinta, ela dá liberdade para a criança interior dela conduzir os pincéis. Veja, é a criança interior total. Conduzindo os pincéis e falando com a nossa criança interior. João Antônio Parreiras teve outros cuidados, outras intenções. Assim é a arte. Assim é a arte. Se inscreva em nosso canal. Nosso canal não é monetizado, ele precisa da sua colaboração. Muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.